Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7. Apocalipse 2, versículos 1 ao 7. Carta à igreja de Éfeso. Vamos tirar a palavra Éfeso aqui. Carta à igreja de Rio Claro. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico de Rio Claro. Já ficou personalizado, né? Para nós aquilo que Deus quer falar conosco. Então vamos ler o texto aí. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem, ou os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia. Gente, antes de orarmos, eu quero continuar aqui na sequência da minha série de mensagens com o tema Mordomia Cristã, aproveitando a nossa campanha nacional de Mordomia Cristã, que está acontecendo nesse mês de junho em toda a denominação, e ministrar a nossa terceira mensagem. Então já estou no terceiro domingo falando sobre serviço, mordomia, né? Ser um administrador de Deus, um despenseiro, um servo de Deus, uma serva de Deus. E hoje eu queria falar sobre amor e serviço. Amor e serviço. Já foi falado bastante no louvor sobre amor, não é? E assim como fé e obras precisam caminhar juntas, amor e serviço também precisam caminhar juntos. Aliás, a palavra amor, eu coloco ela propositalmente à frente, porque eu acredito que o amor seja mais importante. É o amor que deve nos mover a servir, né? A trabalhar para Deus, a fazer a obra de Deus, como a gente diz, né? Porque serviço sem amor é muito complicado. Então, mas a ideia é unir as duas coisas, certo? É unir. Mas o amor aqui talvez até seja a ênfase maior na mensagem de hoje, e fazendo essas pontes aí com os nossos chamados, ministérios, aquilo que a gente tem feito para Deus, se as motivações estão certas ou não, os perigos que nós corremos de nos esfriar ao longo da caminhada, é um perigo real, e a gente vê isso todo dia. Ou pessoas fazendo muitas coisas, mas já perdeu o primeiro amor, perdeu a motivação, a alegria de fazer as coisas que fazia no princípio. Então eu creio que Deus quer falar isso conosco, né, nessa noite, e nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é através do Espírito Santo que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Às vezes nós tentamos fazer aquela força para acender a chama novamente, e nós ficamos limitados no nosso amor, que é o amor humano, né, que é insuficiente, e nós precisamos de uma dose extra desse amor que vem do alto, do amor de Deus mesmo, desse amor sobrenatural que nos constrange, que excede o entendimento nosso e que nos leva além. Então nós vamos pedir ajuda para o Espírito Santo. Amém? Quem está comigo aqui? Vamos orar por isso? Quero que você peça isso. Deus, nessa noite fria, aqueça o meu coração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse domingo gelado, frio, reunidos como igreja, e estamos aqui, Deus, não por um acaso, não estamos aqui para cumprir uma obrigação religiosa,
Não estamos aqui, Deus, porque precisávamos fazer algo para o Senhor, ou o Senhor precisava de algo ao nosso respeito, mas estamos aqui, Deus, querendo crescer, querendo nos aproximar do Senhor, queremos te amar mais, queremos conhecer o Senhor, te obedecer mais, e nós pedimos a Ti ajuda, socorro, que nós possamos receber esse amor que vem do alto. Desde o início eu peço isso, Senhor, que o Senhor esteja se manifestando nas nossas vidas e nos ajudando a voltar às primeiras obras, ao princípio, aquilo que está no Teu coração e aquilo que é importante, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, o livro de Apocalipse foi escrito por João. João estava exilado numa ilha chamada Ilha de Patmos. Essa ilha fica no mar Egeu. De um lado está a Grécia, pense assim, na Grécia, Atenas, e no outro lado nós temos a Ásia. E 7 cartas foram enviadas às 7 igrejas da Ásia, dentre elas a igreja de Éfeso. As cartas, o conteúdo dessas cartas, na sua visão mais geral, tem elogios e críticas, certo? No caso de Éfeso, nós temos muito mais elogios, mas nós temos uma crítica aqui, feita por Deus, que é uma crítica importante a ser levada em conta. Aí nós temos 2 igrejas que só receberam elogios, Esmirna e Filadélfia. E nós temos uma igreja, Laodiceia, que recebeu só crítica. As outras foi meio a meio, vamos colocar assim. Éfeso é uma igreja muito boa, é uma igreja que tem várias características aqui que eu vou mencionar, que nós precisamos como igreja, mas ela está com um problema na raiz, ela está com um problema essencial, que é a questão do amor, e o texto nos mostra isso. Bom, nesse início é importante dizer que Cristo é o Senhor da igreja, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o dono da igreja, Cristo conhece as nossas obras. Em todas as cartas nós vemos que Jesus está andando, caminhando, observando a igreja. Jesus está em nosso meio, você crê nisso? Ele é o Senhor da igreja, Ele cuida da sua igreja. E essas cartas enviadas, elas revelam os critérios de avaliação do próprio Deus. Então, isso é importante para nós. Nós precisamos entender o que é importante para Deus. Porque às vezes a gente pode pensar assim: olha, nós estamos indo muito bem, o culto foi uma bênção hoje, essa é a nossa avaliação. Mas pense no seguinte: quem está do lado de lá, ou quem está andando no nosso meio, é mais poderoso, tem mais discernimento do que nós, e é Ele que tem que avaliar se está bom ou não. É Ele quem tem que dar, a nota final. E então nós precisamos olhar essas cartas com cuidado, porque às vezes nós achamos importante ou valorizamos coisas que Deus não valoriza, e às vezes nós desprezamos coisas que Deus valoriza. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter aqui. Então, uma pergunta para nós: pode uma igreja, por exemplo, crescer muito numericamente com maus propósitos? Está crescendo do jeito errado? O que vocês acham? Tem igreja que é gigante, mas está crescendo com motivações, com propósitos errados? Tem. Pode. Pode uma igreja prestar todo tipo de serviço, mas sem amor? Fazer um monte de coisa, ser uma bênção para a cidade, mas está fazendo isso sem amor? A resposta é sim. Também pode. E isso se torna passível de repreensão do próprio Deus, de correção do próprio Deus. E Deus faz isso porque Ele nos ama, porque Ele é Pai, e o Pai corrige o Filho. Deus, quando percebe que está saindo do rumo, que a igreja está pegando alguns atalhos, Deus Ele nos exorta, Ele traz palavras para nós, para que a gente possa voltar nos trilhos, e esse trem corra, vai correr certinho no caminho proposto por Deus. Jesus sabia das atividades, dos ministérios, Ele conhecia os ministérios, as atividades dessas igrejas, mas Ele também conhecia as motivações, e Ele conhecia mais profundo, Ele conhecia os corações. E será que nós, uma pergunta para nós, tá? Será que nós estamos fazendo muitas coisas boas, mas com o tanque vazio do genuíno amor de Deus?
É algo que deve fazer a gente tremer. Nós estamos fazendo muitas coisas, mas será que com o tanque vazio, do amor realmente? É o amor que tem nos levado além? É o amor que nos traz à igreja? É o amor que nos tem feito com que a gente se envolva em algo, com que a gente tenha algum tipo de iniciativa? É o amor que nos motiva a cumprir o ministério, o chamado que Deus tem para nós? Tem que ser o amor. Tem que ser o amor. Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Forte essa palavra, não é? Porque tinha um grupo de pessoas chamando Jesus ou Deus de Senhor, Senhor, Senhor. Não parece que eles são todos mordomos, servos de Deus? Senhor, Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo. E olha que não era pouco não. Curamos pessoas, expulsamos demônios, fizemos milagres. Não é pouca coisa não. E aí Jesus está dizendo: eu não conheço vocês, nunca vi na frente, não é? Então, qual que é um erro muito comum de acontecer entre nós cristãos que a gente tem que ficar atento? Nós acharmos que nós estamos sendo medidos, aprovados e reconhecidos por Deus pelo nosso desempenho. Vou repetir, esse é um erro comum no meio do cristianismo. Achar que nós estamos sendo medidos, aprovados e reconhecidos por Deus por causa do nosso desempenho. Então, eu não estou aqui falando contra o fazer, o serviço. O fazer é importante, tá? Talvez, não quero que você saia daqui hoje à noite pensando assim: o pastor está falando que eu só tenho que crer e obedecer a Jesus, eu não preciso fazer mais nada, né? Eu não preciso expulsar demônio, nem curar enfermos, nem me envolver em ministério nenhum. Não é essa a ideia. O fazer é importante, mas só tem validade se for acompanhado do ser. Do ser filho de Deus, do ser obediente a Deus. E também só tem validade se for motivado pelo amor. Então fazer é importante, mas só tem validade se for acompanhado do ser e se for motivado pelo amor. Nós não temos permissão de permanecer apenas por fazer coisas em nome de Deus. Não temos essa permissão de permanecer só porque nós fizemos algumas coisas em nome de Jesus. Eu preciso provar o meu amor obedecendo a Deus. Então a palavra diz que quem ama, Jesus disse: aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. A obediência tem que caminhar junto. Então veja essa igreja. Olha a fotografia dessa igreja. Primeiro, é uma igreja que tem obras. É uma igreja que trabalhava muito. Tem um trabalho árduo. Ponto positivo. Coisa linda. Queremos ser uma igreja trabalhadora, né? Uma igreja que tem obras, que tem frutos. É uma igreja perseverante. Uma igreja que perseverava. É uma igreja que não tolerava homens maus, impostores. Uma igreja que tinha discernimento e conseguiu avaliar em seu meio quem eram os falsos apóstolos e denunciaram, combateram esses falsos apóstolos. É uma igreja que suportava sofrimentos por amor a Cristo. Não era uma igreja fraca, uma igreja que qualquer tipo de provação, eu vou abandonar a Deus, uma igreja que suportava sofrimentos. E uma igreja que odiava as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas eram os camaradas que estavam tentando colocar dentro da igreja um tipo de teologia liberal, progressista. Sabe aquela coisa, um amor sem cruz, né? Relativizando a palavra de Deus, pecado, não se falava de pecado. Então os nicolaítas eram um grupo que era liberal, e a Bíblia está dizendo que essa igreja de Éfeso odiava os nicolaítas, assim como Deus também odiava os nicolaítas. Mas
uma coisa eu tenho contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor. E isso é sério, irmãos, porque o ataque está na raiz. Percebe? O amor é a raiz. O ataque está na essência do negócio. E aí, Deus vai dizer isso: olha, lembre-se de onde você caiu e arrependa-se, senão eu vou remover o candelabro de vocês do lugar onde ele está. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Olha um outro texto que mostra essa questão de que o fazer sem amor é problemático. 1 Coríntios 13, versos 3 e 13. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Assim, estou pulando agora para o fim do texto, permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Percebe o destaque que é dado ao amor? Tiago fala também sobre a importância. A gente está estudando Tiago aqui, às quintas. Tiago fala muito sobre a importância de fé e obras, certo? De que fé e obras têm que caminhar juntos. E o amor, pastor? Tiago, por que Tiago não fala do amor? Tiago fala. Eu quero te mostrar. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Olha o texto. Diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Serviço. Isso é serviço. Obras. Ok? E não se deixar corromper pelo mundo. Isso tem a ver, essa segunda parte, com vida de santidade, de obediência. Isso é amar a Deus. Bom, o começo, que é cuidar de viúvas e órfãos e tudo mais, também deve ser feito com amor. Mas vamos colocar isso como obras, tá bom? Agora, eu não me deixar corromper pelo mundo, eu não adotar a forma do mundo, eu me santificar, eu obedecer a Jesus por amor a Deus, por amor a Jesus, eu comprar essa briga, isso é amor. Isso é amor. Então, só uma pessoa santificada pela obediência à verdade entregará um serviço santificado ou aceitável a Deus. Então, primeiro Deus nos santifica, e isso acontece pela obediência minha e sua à verdade. À medida que eu obedeço a palavra de Deus, eu sou santificado, e aí eu trago o meu serviço a Deus, que agora é aceitável e santificado. Eu falei um pouco disso domingo passado. Não é essa questão que a gente sempre comenta aqui, principalmente no ofertório, de que primeiro Deus olha a vida do ofertante e depois Ele olha a oferta que a gente traz nas nossas mãos. Deus trabalha dessa forma aí. Volta um pouquinho aí, vai lá em 1 Pedro. Quero mostrar algo para vocês aí. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Essa relação, entre a pessoa santificada e o amor, tá? Alguém que está santificado e o amor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Percebe a ligação entre a obediência, a verdade e o amor? Só que aqui está falando de amor entre nós, certo? Não tem como eu amar o próximo também se eu não amo a Deus. Não são os dois mandamentos? Jesus não resumiu em dois: ame a Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, seu entendimento e tal. E o segundo maior mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Então não tem como esse amor, essa chama do amor estar acesa se eu não obedeço à verdade, se eu não ando na verdade, se eu não me santifico. Olha que interessante esse trecho do livro. Quem já leu o livro do Rick Warren, que chama Uma Igreja com Propósitos? Alguém já ouviu falar? É um best-seller, tá? É um pastor norte-americano, e ele fala de 5 propósitos que devem reger a vida de uma igreja. E ele diz assim: muitos livros e conferências sobre crescimento limitam-se à temática como construir ondas. Tentar fabricar a onda do Espírito de Deus usando artifícios, programas ou técnicas de marketing para gerar crescimento
tentando fazer isso para gerar crescimento. É o que os humanos fazem, né? Marketing, programas, artifícios, para tentar gerar algo que se pareça com o poder de Deus, do Espírito. Ele diz assim: isso, entretanto, não pode ser criado pelo homem. Só Deus pode fazer a igreja crescer. Somente Ele pode criar ondas de reavivamento, ondas de crescimento e ondas de receptividade espiritual. Então existe um movimento que é de Deus, pautado nesse amor, na graça de Deus, na onda de Deus, que leva a um crescimento, a uma abertura do nosso coração às coisas espirituais. E existe o falso, e são técnicas humanas para encher a igreja, certo? Ondas artificiais. Então tem as ondas do mar, que são naturais, né? E às vezes você for num lugar aí, num clube, em algum lugar, tem aquelas piscinas que tem as ondas artificiais, certo? E aí, olha que interessante, no livro ele fala sobre 5 propósitos. Qual é o primeiro propósito que ele cita? Ame a Deus. Primeiro propósito de toda a igreja: ame a Deus. Isso é adoração. Adore a Deus. Nós somos criados para adorar a Deus, para honrar o nome de Deus. É a primeira coisa, antes de colocar a mão na massa, de fazer qualquer coisa, o amor está aqui destacado. Há um outro escritor chamado Christian Schwartz, que é um alemão. Ele escreveu um livro chamado Desenvolvimento Natural da Igreja. E ele fez uma pesquisa em todos os continentes do mundo, tentando observar quais eram as qualidades ou características de igrejas que estavam crescendo, que estavam fazendo a diferença. Aí ele elencou 8 marcas de qualidade. 8 marcas de qualidade que ele conseguiu ver nessas igrejas, independente se era pequena, grande, se estava no Ocidente ou no Oriente. E aí a 6ª marca que ele observou é que eram igrejas que tinham relacionamentos marcados pelo amor fraternal. O amor entre os irmãos era forte. O quociente de amor era elevado. Igrejas onde o amor é elevado crescem. Concorda ou não? Faz sentido ou não? Igrejas onde o amor de Deus é presente e em que o amor fraternal está crescendo, crescem. Mas aí eu volto à pergunta: como eu vou amar o meu irmão, que é diferente de mim, de todo o meu coração, com sinceridade, como Pedro escreve em sua carta, se eu não amo a Deus de coração e com sinceridade? É impossível amar a Deus de todo o coração, impossível amar o próximo de todo o coração, ou melhor, é impossível amar o próximo de todo o coração se eu não amo a Deus. Impossível. E o amor, quando ele é sincero, quando a entrega é sincera, é isso que dá brilho à igreja. Esse é o brilho produzido pelo próprio Deus. É o brilho produzido pelo próprio Deus. Coisa que diversas atividades e programações da igreja não podem produzir. Nós podemos fazer um monte de coisa, encher a agenda de coisas. Se não for o amor de Deus, se não for sincero e genuíno, não há brilho. Não há brilho. Ok? Alertas a todos nós. Cuidado para não abandonar o essencial e ficar com aquilo que é periférico. Esse é um perigo. Abandonarmos aquilo que é essencial. Então a Bíblia fala de todos esses aspectos: serviço, esforço, trabalho árduo, perseverança, né? Denunciarmos os falsos profetas. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Só que a Bíblia está dizendo que o amor está acima de tudo. O amor é o maior dom, está acima de todas as coisas. Doutrina é importante, ensino bom na igreja é importante? É importante, mas sem amor vira legalismo. Não presta. Não presta também. Assim como ter amor e não ter doutrina é frouxidão e relaxo. Também não presta. As duas coisas precisam caminhar juntas. E aí pergunta de novo para nós: fazemos o que fazemos? Nós fazemos o que fazemos por amor a Deus ou a nós mesmos? Porque é bom, agrada a Deus, ou porque agrada a nós? E nós precisamos diferenciar as coisas. É preciso diferenciar as coisas. Eu coloquei aqui no meu slide: amor, amor, amor. Façam tudo com amor. 1 Coríntios 16, 14. João 3,35. Com isso
todos saberão que vocês são os meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. 1 Tessalonicenses 1,3, Paulo está elogiando essa igreja que ficava em Tessalônica. Paulo está dizendo para essa igreja: o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, uma igreja que trabalhava, o esforço motivado pelo amor. Opa, apareceu aqui, grifei. Havia um esforço, mas motivado pelo amor. E a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse texto aqui aparece de novo essa tríade, né? Amor, fé e esperança. Parece muito essas três palavras juntas nos textos bíblicos. Mas aqui eu destaco esse trecho. Todo esforço feito por aquela igreja era motivado pelo amor. Não era algo obrigatório, não era algo pesaroso, né? Algo em que precisamos fazer para sermos aceitos por Deus, para juntar algum tipo de crédito com Deus. Não, o amor era a base. E essa igreja, Éfeso, estava com um problema. A lua de mel tinha acabado. A lua de mel com Jesus tinha acabado, chegou ao fim. Eles não estavam percebendo. Olha que triste, eles não estavam percebendo. Porque imagina uma igreja que tem esse monte de qualidades, né? Um detalhezinho, o amor. Não é um detalhe. Não é um detalhe. E como é bom nós termos Jesus ao nosso lado. Como é bom saber que Jesus está no nosso meio. Não é que ele anda entre os candelabros, como está dizendo aqui na linguagem de Apocalipse. Mas quão terrível é saber que muitas vezes ele está contra algumas das nossas práticas. E aí ele vai dizer assim, se você não se arrepender, está dizendo para a igreja de Éfeso, eu virei a você e eu tirarei o candelabro do lugar dele. E aí eu destaco duas questões importantes para nós. Lembre-se, quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de nós, tá? Nós somos a igreja. Lembre-se de onde você caiu. Por que você perdeu isso? E arrependa-se. A palavra de Deus é isso. Volta, pense onde você caiu e arrependa-se. Eu quero falar de alguns sintomas do abandono do primeiro amor. O que acontece quando nós estamos nos esfriando? Quando esse primeiro amor está indo embora. Primeiro, egoísmo. Esse é um sinal. Nós queremos ser servidos, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos aplausos, nós queremos os melhores lugares, nós queremos aquilo que é melhor para nós. Esse é um sinal de que o primeiro amor está sendo perdido. E segundo, ativismo. Começa a fazer um monte de coisa. Aquela correria. Né? Você vem para a igreja, você fica 10 vezes mais cansado do que no teu trabalho. Tanta atividade que a igreja tem. E muitas vezes, por que nós fazemos isso? E a roda vai girando e vai moendo gente, tá? A roda vai girando e vai moendo gente, porque nós estamos buscando um tipo de salvação ou justificação através do envolvimento nas atividades da igreja, através das obras, através do serviço. Então a salvação, a aceitação de Deus não é mais pelo amor, é pelo serviço. Pelo serviço. Então, ativismo. Certa vez perguntaram assim para Jesus, aquela multidão que o acompanhava, né? Os religiosos e os discípulos, sempre tinha aquele monte de gente caminhando junto com Jesus. Aí eles perguntaram assim: Jesus, está lá em João capítulo 6, versos 28 e 29, o que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? O que nós temos que fazer? Está vendo fazer? Fazer está entronizado, certo? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Percebe a ordem de prioridades para Deus? Então, até quando a gente fala assim, olha, eu estou fazendo a obra de Deus, é meio perigoso essa fala, porque a obra de Deus já foi feita na cruz, está consumado. Eu estou fazendo a obra de Deus, ou a obra já foi feita e eu estou crendo nele, eu estou o amando e provando isso através da minha obediência, da minha santificação, e aí sim ele está deixando eu participar um pouco daquilo que ele está fazendo, mas a obra de Deus foi concluída, está consumado. Eu não tenho que ficar fazendo um monte de coisa para ser aceito ou amado.
certo? Mas a pergunta dos religiosos sempre é essa. E a pergunta nossa sempre é essa: Senhor, o que nós precisamos fazer? Em alguns textos, sabe qual é a resposta? Arrependa-se. Arrependa-se. Nós estamos querendo atividades e Deus está falando: eu quero que você seja quebrantado. Eu quero que você se prostre diante de mim, que você dependa de mim. Esquece o fazer. Primeiro você me ama. Primeiro você me obedece. Você me adora em espírito e em verdade. Depois eu vou dar algumas coisas para você fazer. Certo? Terceiro sintoma do abandono do primeiro amor: legalismo. Nós começamos a valorizar mais o mérito do que a graça. E nós passamos a agir com falta de misericórdia com as pessoas. Nós somos duros. Pessoas que estão longe do primeiro amor, que estão se esfriando, elas são muito rígidas com leis. Elas são chatas. Elas não têm compaixão de quem erra. Elas pisam mais ainda em quem erra. Falta empatia, falta misericórdia, falta óleo. Percebe? Esse é um outro sinal. Então, egoísmo, ativismo, legalismo. Quarto sinal: conformismo. Nós escolhemos a manutenção. Vamos manter aqui, está tudo beleza. Nós preferimos a manutenção à explosão do amor, porque o amor é forte, o amor constrange, o amor é uma explosão. Só que a gente fala assim: não, nós não queremos muito barulho, então vamos manter aqui, pastor, vamos ficar aqui na manutenção, tal. Que maravilha, essa semana só tem terça e domingo, glória a Deus, né? Tem poucas atividades. A gente vai assim optando cada vez por menos e menos e menos. Por quê? Porque tá bom assim, não vai atrapalhar a minha agenda, o meu dia a dia. Então há uma perda da intensidade, há uma perda do fervor. Não há mais fervor, não há intensidade, tudo é feito mais ou menos, só para manter as coisas funcionando. Só que a Bíblia, quando fala do amor, principalmente a Deus, fala de todo o coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento e com toda a sua alma. Deus não aceita restos, sobras, metades. Percebe? O negócio ou é ou não é, ou é intenso ou não é. Um outro sinal também de que nós estamos abandonando o primeiro amor: há uma troca desse amor pelo amor humano. Então, como o amor humano é mais seguro, nós conhecemos, então nós tentamos amar do nosso jeito. Aí o amor sentimental passa a sobrepujar o amor decisão, o amor que é prática. Nós pronunciamos lindas declarações de amor a Deus, mas o coração está muito longe de Deus. Isso é perigoso. Senhor, eu te amo. Nós cantamos músicas aqui: eu entrego tudo, eu estou disposto, só que o coração está longe. A boca está declarando coisas bonitas. Nós estamos enviando palavras a Deus que não correspondem àquilo que está dentro do nosso coração. Isso tem um nome, gente: falsidade, hipocrisia. Seria mais bonito, sabia que tem gente às vezes na igreja que fala assim: essa música aqui eu não canto não, pastor. Vocês já ouviram alguém falar assim: essa música eu não canto, porque eu não vivo isso hoje, então eu não vou ser hipócrita, eu não vou cantar essa música é muito forte para mim. Mas percebe que quando nós estamos nos esfriando no primeiro amor, a gente vai cantando assim como se fosse qualquer música assim que toca ali no rádio, e nós não percebemos o conteúdo, o peso da música, a seriedade. Porque as músicas, os louvores que nós estamos cantando aqui são orações, ou não? Sim. São orações cantadas, então é sério, o que nós cantamos. Então a gente prefere fazer o quê? Não, vamos cozinhar o galo aqui, Vamos fazer do nosso jeito aqui, porque vai que esse amor aí explode dentro de mim, eu fico meio doido, eu vou querer sair fazendo algumas coisas, uma loucura aí, não vão me entender. Então a gente prefere, a gente troca o amor divino pelo amor humano. Um outro sinal também: diminuição do interesse pela igreja, pela Bíblia e pelos irmãos. Pessoas que estão abandonando o primeiro amor. Se der para ir na igreja eu vou, se não der eu não vou. De vez em quando, assim que me der vontade, eu abro a Bíblia para ler na semana. E se eu ver o meu irmão também ou não, tanto faz,
né? E a gente começa a criar algumas explicações e desculpas para nós. Eu não preciso tanto disso. E aí, nós achamos assim, servir a Deus com o tanque vazio não é um grande problema. Mas a verdade, irmãos, é que a igreja não consegue continuar por muito tempo nesse caminho. Carente de amor, a igreja não consegue. Persistir em tal caminho equivale a deixar de ser igreja. Se o tanque zerar, chegou na reserva, não é abastecido, nós não existimos mais como igreja. Nós somos um clube, nós somos uma associação, um ajuntamento de pessoas felizes, mas distantes, acomodadas, né? E isso trará consequências ruins. Nós perderemos a nossa mais distintiva diferença com o mundo, que é o amor a Deus. Qual a diferença nossa com o mundo? O mundo odeia Deus. O mundo odeia as coisas de Deus. Qual é a diferença? Nós amamos a Deus. O mundo é um mundo que não obedece a Deus. Nós obedecemos a Deus porque nós o amamos. Nós cantamos a Ele porque nós o amamos. Nós reconhecemos o que foi feito por nós. Essa é a nossa marca distintiva. É o que nos difere. Agora, se nós também já perdemos esse amor, está igual ao mundo. Não serve para mais nada. Não tem mais brilho, não salga, né? Não faz diferença nenhuma. Um outro sinal do abandono do primeiro amor: desvalorização do simples e daquilo que é rotineiro. Gente, a vida tem rotina. Os nossos cultos, eles têm uma certa rotina, uma previsibilidade. Em que sentido eu digo? Você já sabe que vai ter algumas músicas no início, talvez alguns recados, o momento do ofertório e a pregação. Quem ama a Deus não está tão preocupado com isso. É intenso. Independente se naquele dia também teve dança ou não, ou se inverteu a ordem da liturgia. Quem ama a Deus valoriza o simples e o ordinário, aquilo que é rotineiro. Gente, não dá para... alguém que abandonou o primeiro amor fica atrás de novidade. Porque o tanque está vazio, certo? Então nós passamos a viver atrás daquilo que produz algum tipo de êxtase em nós. Um certo show, né? A gente procura uma certa dose de sentimentos e emoções para preencher aquilo que na verdade tinha que ter acontecido na semana, tem que acontecer diariamente na nossa comunhão com Deus. E aí eu creio também que um perfeccionismo e uma formalidade muito excessiva também podem sufocar o amor genuíno de Deus, que deveria nos levar a servir nas pequenas coisas do dia a dia, nos pequenos detalhes. Alguém que ama Deus se encanta com coisas simples. Alguém que o amor, que o tanque está cheio, essa pessoa não tem tanto problema com rotina. Eu não estou dizendo aqui que a gente não possa usar a nossa inteligência e criatividade, né, para fazer algo diferente, para, né, mudar um pouco, porque cansa também. Mas pessoas que estão se esfriando desse amor, elas querem novidades o tempo todo, luzes, show, movimento, cantem, né, toquem para eu dançar, né? É uma coisa que tem um vazio e precisa. E aí alguns pastores, alguns líderes já perceberam isso, e alguns ficam oferecendo entretenimento, diversão para a igreja, porque já que o tanque está vazio e o povo quer bagunça, então vamos oferecer entretenimento, vamos oferecer diversão. E as pessoas, que maravilhoso, que experiência que eu tive. Foi uma experiência humana, não foi divina. Muitas vezes foi humana, não foi o Espírito. E a gente começa a confundir as coisas. Um outro sinal de que eu estou abandonando o primeiro amor: vitimismo. Nunca mais eu sirvo como eu fiz no passado, porque eu fui ferido. Agora eu não sirvo mais a Deus em nada, não sirvo mais a igreja, não quero me envolver. Gente, sim, existe um tempo de cura, é verdade, precisamos de cura, mas nós nos ferimos o tempo todo. A vida é uma vida que tem sofrimentos. Essa igreja de Éfeso perseverava em meio aos sofrimentos, e não era qualquer sofrimento, era gente invadindo a casa, roubando, prendendo e às vezes até matando cristãos. Era outro nível de sofrimento, não os sofrimentos que a gente tem hoje. Então nós nos ferimos pelos nossos próprios pecados,
Às vezes eu estou ferido porque eu fiz besteira. Eu semeei algo errado e agora eu estou ferido. Ou porque eu alimento uma expectativa muito elevada em relação às pessoas. Eu endeusei pessoas. E aí essas pessoas me decepcionaram, porque eu esperava muito delas, e agora eu estou ferido. Ou também eu posso me ferir porque outros me feriram de verdade. Não é? Outros atentaram contra a minha vida. Seja como for, irmão, seja lá qual for o motivo da ferida, Deus tem cura para nós. Amém. Você crê nisso? Amém. Deus quer curar a igreja dele. Porque Deus sabe que alguém adoecido muitas vezes está comprometido nessa relação de amor com Deus. Então eu creio que Deus também pode nos curar hoje. Não é? Se você está ferido, não fique o tempo todo se vitimizando. Sim, eu estou ferido, eu estou desconfiado, me decepcionaram, eu a vida inteira ouvi sim que eu tenho que servir a Deus, que eu tenho que servir os irmãos, mas eu experimentei a ingratidão, eu experimentei, pessoas não me compreenderam, eu fui afastado sem motivo, não sei. Independente disso, seja curado em nome de Jesus. Porque essas feridas, se não forem cicatrizadas e curadas, vão atrapalhar o meu relacionamento e o seu relacionamento com Deus. Atrapalha. Essas feridas vão atrapalhar, certo? Então cuidado com o vitimismo. E também eu creio que um sinal do abandono ao primeiro amor é a tristeza. Eu diria que onde o amor se esfria, a alegria é sacrificada. Onde o amor se esfria, a alegria é sacrificada. E o que sobra? Tristeza. É o que sobra. Você perde o brilho nos olhos, a paixão, a intensidade e o fervor. Muitas pessoas hoje estão dentro das igrejas como zumbis espirituais, desculpa o termo. É um zumbi. Perdeu o brilho, perdeu o fervor, perdeu tudo. A tristeza está estampada no rosto. E nós seremos responsabilizados por isso. Porque a Bíblia diz que aquele que abandonou o primeiro amor, que abandonar o primeiro amor é pecado. E sabe como eu sei que é pecado abandonar o primeiro amor? Porque Jesus disse a essa igreja: arrependa-se. Quando Jesus diz para nós, arrependa-se, é sinal que tem algum tipo de pecado a ser confessado, certo? Então não é uma coisa assim, eu estou assim, eu sou uma vítima, né? Eu sou uma vítima do sistema, eu sou uma vítima da igreja, e agora eu estou assim, e eu estou fraco, eu estou me desviando, eu estou frio, e não vai dar nada. Não, isso é pecado. Tanto é que Jesus disse para essa igreja, arrependa-se. Ele elogiou, sim, fez os elogios, vários elogios, mas ele foi ali no cerne, na onde a coisa precisava ser consertada. E é interessante que o amor está junto com o serviço, porque o arrependimento deles os levaria a praticar as obras ao serviço que eles praticavam no início. É sério? Se eles retornassem ao primeiro amor, eles fariam as coisas que eles fariam no início da conversão, no começo. E o que significa tirar o seu candelabro do lugar? Que Jesus disse: se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o candelabro do lugar e vou trazer esse tipo de consequência. Tirar o candelabro do lugar era o mesmo que dizer o quê? Seu testemunho vai ser enfraquecido, sua luz vai deixar de brilhar, e a sua autoridade espiritual vai ser abalada. Se você não se arrepender desse distanciamento do primeiro amor, acabou, não tem mais luz, não tem testemunho, não tem mais brilho, e a autoridade espiritual já foi pro ralo. Então é coisa séria, não, irmãos? Coisa séria. Eu coloquei aqui apenas algumas questões assim que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que são sinais, pistas de alguém que está se enfraquecendo, que está descendo agora no sentido ruim, né? Não no sentido que a gente falou a semana passada, que é o esvaziamento, né, com Deus, né, para se encher de Deus. Mas assim, a pessoa está caindo na fé, caindo no amor, caindo na esperança. E o que nós fazemos então, pastor? Né, se isso é uma realidade do meu coração. Primeiro, descubra a causa, ou as causas, ou as circunstâncias que o levaram à perda do primeiro amor. Onde você caiu?
Eu preciso voltar naquele lugar. Os fatores são internos, são coisas minhas do meu coração. Olha, eu caí naquele dia, naquele mês, que eu comecei a pensar umas coisas e eu vi que não tem nada a ver com o que eu estava pensando. Comecei a criar umas ideias aqui e ficar com os medos e desconfiar de todo mundo. Foi ali que eu caí. É lá que você tem que voltar. Então, a queda pode ter sido por fatores internos, estão dentro de você, precisam ser resolvidas, ou fatores externos. Aconteceu um episódio lá que eu briguei com alguém, que me destrataram, que aconteceu isso ou aquilo, e isso precisa ser resolvido no meu coração. Então, essa é a primeira palavra que Jesus disse à igreja: lembre-se de onde você caiu. Onde foi que você tropeçou? Onde foi? Lembre-se. E aí, arrependa-se. Arrependa-se. Também eu diria que uma estratégia para voltar é descobrir qual é o seu chamado. Quem é você no membro? Quem é você como membro do corpo de Cristo? Quem é você? Você foi chamado para quê? Então, reavalie o seu ministério. Reavalie honestamente o seu ministério e valorize dentro da igreja toda forma de demonstração de amor a Deus e ao próximo na comunidade. Tudo aquilo que acontece dentro de uma igreja que aponta para Deus e aponta para os irmãos, valorize isso. Se envolva. Se envolva, porque aí você vai estar novamente aquecendo essa chama que pode estar se acabando. Imite quem está andando bem. Você olha assim para aquele irmão, para aquela irmã e fala: meu Deus, que amor por Deus, que intensidade, que fervor, que excelência que essa pessoa faz as coisas. Eu preciso imitar essa pessoa. Eu preciso estar junto, eu preciso, que essa pessoa me passe esse calor. E se envolva. Não vai ser assim ficando parado que vai voltar esse primeiro amor. Eu preciso me envolver novamente. Eu preciso dar passos. E muitos desses passos, irmãos, são racionais. São racionais. Às vezes você não está sentindo nada. Então, por exemplo, olha, terça-feira tem oração. E vai chegar na terça, você vai chegar assim perto do horário da oração, você vai falar: não vou, está frio, estou cansado e tal. Não, mas por que é racional? Eu tenho que ir, porque eu não quero me esfriar. Se você puder, ok? E eu preciso ir. Eu tenho certeza que esse é um movimento de amor a Deus e é um movimento de amor aos irmãos. E quando eu for, eu tenho certeza que lenha vai ser jogada na fogueira. E eu estou ali, mesmo que você chegar aqui e não sabe muito o que orar ou o que falar, a gente fica aqui mais ou menos, pastor Daniel, uma meia hora aqui, todo mundo de joelho, falando com Deus, conversando, aí depois a gente reúne aqui e ora todos juntos. Mas se eu não dou nenhum passo, como eu quero que a chama volte? Eu preciso dar passos intencionais, racionais. É isso que eu estou chamando de se envolver, tá? Eu preciso me envolver, porque senão eu vou ficar sempre num canto, chorando, me lamentando e culpando o mundo inteiro, não é? Até o dia que Jesus vai chegar e vai olhar para mim e falar: arrependa-se. É com você a coisa. Não adianta você ficar culpando os outros. Arrependa-se, lembre-se de onde você caiu e volte. Então eu preciso descobrir ou reacender de novo o meu sentido de vocação. Qual é a minha vocação? Por que eu estou aqui nesse mundo? E eu preciso estimular o meu senso de pertencimento. Eu preciso me envolver, senão eu não me sinto pertencendo. Tem pessoas às vezes que elas ficam um tempo na igreja e aí dá lá, 8 meses, 1 ano, a pessoa fala assim: pastor, eu não fiz nenhuma amizade, eu não tenho envolvimento com ninguém, eu achei legal, a palavra é boa, o louvor é bom e tal, mas por quê? Porque muitas vezes a pessoa não se envolveu, não se abriu como poderia, ela não tem senso de pertencimento. Se nós não temos senso de pertencimento, virou um clube, certo? Eu entro e saio, não conheço ninguém, não conheço a história da vida de ninguém, nunca recebi uma oração de ninguém, nunca orei por ninguém, nunca chorei com ninguém, nunca abracei ninguém, não tem senso de pertencimento. A relação com Deus e com os irmãos é muito fraca, e é facinho de romper. Então uma das preocupações, né, Ju, que a gente tem é quando a gente vê alguém que está na igreja, mas não se envolve com a igreja, porque não vai prestar.
está sempre longe, está sempre distante, né? Frequenta esporadicamente uma atividade ou outra, mas isso é preocupante. É lógico, irmãos, que cada um tem a sua rotina, tem as suas dificuldades, tem situações que não dá, mas aquilo que der, aquilo que você conseguir, faça. Faça, porque o amor vai ser estimulado. E se eu estou abandonando o primeiro amor, eu vou ter falta de direção. É um crente confuso. É alguém que vive desanimado. É alguém frio. E é alguém que vive passivo. É passivo. Sabe, que nem aquele carro velho que você tem que empurrar. Se nem empurrar, não vai descer a ladeira abaixo, não vai pegar. Tem que pegar no tranco, você tem que empurrar o irmão. Porque é aquela passividade. Não tem iniciativa para nada. Sempre parado, sempre triste, sempre desanimado. Aí você fala, está um tempão na igreja, você fala, qual o seu chamado? Qual o seu lugar na igreja? Não sei. Não sei ainda. O que você está fazendo aqui? Não sei. Né? Então assim, não dá, né, gente? Não dá. Então são algumas orientações para a gente retornar. São simples também. São rotineiras, né? Volte a ler a Bíblia. Volte a ler a Bíblia. Ah, mas eu consigo ler um capítulo por dia. Glória a Deus, é melhor do que não ler nada. Ah, mas eu consigo só orar 15 minutos por dia. Glória a Deus, é melhor do que não orar nada. Concorda? Tem que começar de algum lugar. Qual é a recompensa aos vencedores? Ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia. Essa foi a palavra da igreja de Éfeso. Essa é a palavra nossa. Ao vencedor, vai se assentar à mesa comigo, vai comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem quer ser vencedor aqui? Aliás, nós já somos, não é? Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas a gente precisa se comportar como vencedor. Não como um derrotado, uma derrotada que vive frio. É o crente galinha de Angola. Tô fraco. Tô fraco. Quanto vai ficar fraco? Não é? Tem momentos que a gente toma uma pancada mais forte, mas gente, vamos estimular, né? E aí deixa o irmãozinho te cutucar às vezes. Irmão, você não vê domingo passar? Não fica bravo não, a gente fica bravo às vezes. Que nem eu estou vendo aqui que hoje alguns faltaram. Aí lá vai o pastor amanhã, né? Segunda-feira. Irmão, aconteceu alguma coisa, tal. Então aconteceu isso, tal, né? Mas tem gente que não gosta. Fica bravo, não entende isso como um movimento de amor, mas entende isso como um movimento de controle. E lá vem o pastor me encher as paciências. Lá vem o irmão me cutucar aqui, né? Lá na Bahia, onde a gente foi, né, Júlio? A gente achou muito legal, porque um dos filhos do pastor, um menininho novinho, e a esposa do pastor, né, e o pastor falou assim, gente, a gente fica morrendo de vergonha às vezes, porque meu filho, quantos anos ele tem? 10, Júlio? 7? 7 anos tem um menino. Aí o menino chega assim, no culto, domingo, e às vezes ele para na frente do irmão assim, adulto, e fala assim, o que está acontecendo com você? Não viu você aqui na igreja? Aí o pastor, não foi nem o pastor que chamou a atenção e a esposa, foi o menino. Foi um menino de 7 anos. O que está acontecendo? Cuida da sua vida espiritual, hein? O menino fala. Da sua vida espiritual. Está esfriando? Está esfriando? E a mulher do pastor falou, gente, eu não sei. Ela falou, vão achar que eu mandei o menino, né? Que eu e meu marido mandamos o menino cutucar. E não, o menino do nada, espontaneamente, ele vem e cutuca. Cuidado, hein? Cuidado. Precisamos disso ou não, gente? Não precisamos de um cutucar o outro? Um estimular o outro nesse amor? Então esse daqui, de tudo que a gente está falando aqui, nós estamos falando de mordomia, né? Estou há 3 domingos falando de mordomia. A Ju também vai pregar o último domingo também, mordomia, né, Ju? Vai falar de mordomia também. Então assim, sim, temos que servir. Sim, temos que fazer. Mas sim, um sim muito maior, temos que amar. Amém. Temos que ser. Esse é o sim maior de todos que precisamos. Vamos ficar em pé, gente? Estão sentados há bastante tempo. Vamos ficar em pé. E eu queria que você orasse. Se você quiser se ajoelhar também e ter um tempo aí que a gente orasse por isso, pedindo que o Espírito Santo derramasse uma porção dobrada desse amor no nosso coração. Mas mais do que isso, né, que Deus nos dê inteligência para a gente também fazer aquilo que é preciso fazer para estimular esse amor.
Não achar que é uma oração só que vai resolver todos os meus problemas, mas sim oração e também ação, né, da nossa parte. Eu queria te convidar a orar e a colocar o teu coração diante de Deus. Eu queria que você falasse assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, pode me avaliar, porque é o Senhor que tem que avaliar. Eu posso achar que está muito bom, que eu estou muito crente, que eu estou muito fervoroso, mas é isso que o Senhor acha da minha vida? Pergunte para o Espírito Santo. Fale: Senhor, sonda o meu coração. A Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus que sonda o coração, é um Deus que conhece o mais profundo, o íntimo do nosso ser. De verdade, nós temos amado ao Senhor, nós temos obedecido ao Senhor. Pai, aqui está a tua igreja, Pai. Aqui está a tua igreja, e nós somos o teu povo, e nós queremos, mais do que fazer coisas, nós queremos te amar, Deus, e obedecer a tua palavra e nos santificar. Sonda o coração de cada um de nós, Pai. Nós somos a tua igreja, e individualmente, coletivamente, Pai, se nós nos esfriarmos, toda a igreja se esfria também, e nós pedimos a ti perdão, Pai. Perdão, porque muitas vezes agimos com comodismo, escolhemos o caminho mais fácil, o caminho que menos nos cansa, o caminho que é mais largo. Nos perdoe, Deus. Nos perdoe, Pai. Nos leve a um coração arrependido e contrito, de verdade, para que nós possamos voltar ao princípio e às primeiras obras. Pense aí, quais foram as primeiras obras que você praticou? Quais são essas obras que você abandonou? Oh Deus, em nome de Jesus, traz de volta o fervor, Deus. Traz de volta a intensidade. Traz de volta, Deus, a autoridade que foi perdida, Pai, a autoridade espiritual que foi perdida. Em nome de Jesus, nós nos arrependemos. Se não estamos enxergando onde foi o local da queda, nos mostre agora. Peça isso ao Espírito Santo: Senhor, onde eu caí? Onde eu caí para estar assim hoje, tão desanimado, tão triste, tão ferido, tão caído e tão sem brilho nos olhos? Onde eu caí, Senhor? Me mostra, porque eu quero voltar nesse lugar. E eu creio que pelo teu amor eu serei sarado, eu serei curado. Cura a tua igreja, Deus. Ore por isso, Senhor, em nome de Jesus. Cura a tua igreja. Cure os nossos corações. Nos leve de volta à simplicidade, Pai, do Evangelho. Nos leve de volta, Pai, a estarmos alegres no meio da rotina, do dia a dia, Pai, daquilo que é cotidiano. Oh, aleluia, Senhor. Aviva a tua obra, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Aleluia. Ora, irmão, ora em você. Estou puxando aqui, mas ore, faça a sua oração. Pode erguer a voz se você quiser. Ergue a sua voz, clame ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Cai por terra todo vitimismo nas nossas vidas. Que caia por terra, Pai, em nome de Jesus. Toda frieza no nosso coração. Todo ativismo caia por terra em nome de Jesus. Todo legalismo caia por terra em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Traz de volta para o lugar que o Senhor deseja. E obrigado pelo privilégio de ouvir a tua palavra que nos mostra as prioridades, nos mostra, Deus, aquilo que é importante para o Senhor. Aviva a minha vida, Senhor, aviva a tua igreja no decorrer dos anos. Faz de novo, Deus, faz de novo aquilo que o Senhor fez no passado, aquilo que o Senhor fez, ó Deus, de maravilhoso. Faz de novo no nosso coração. Faz de novo, traz a alegria da tua salvação de volta, em nome de Jesus. Que as decepções, as pressões, os sofrimentos não venham, ó Deus, nos deixar prostrados, mas levanta-nos, ó Deus. Levanta a tua igreja, Pai, levanta a tua igreja, Senhor, para que a tua igreja possa te amar em primeiro lugar, de todo o coração, com todas as forças, com todo o entendimento. Oh, aleluia, com toda a sua alma. Adore o Senhor, adore o Senhor. Obedeça a palavra do Senhor, aleluia.